E aí, como é que você está? Chegamos à nossa última aula de Matemática Básica Aplicada à Física. Esse curso, inicialmente, ele é projetado para o nosso curso FIC Preparatório Mecânica mais Termologia, parte 1 do IFRN. Seja muito bem-vindo a você, tá certo? Então, faça todas as anotações e se prepare para amanhã, às 15 horas, começarmos o nosso curso. Então, vamos lá para a nossa última aula do nosso curso de Matemática Básica. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? No primeiro momento, vamos compreender a radiciação. Depois, vamos falar um pouquinho sobre a equação de segundo grau, como encontrar as raízes. Depois, vamos identificar e aplicar alguns produtos notáveis que ajudem em algumas questões de física. E, finalmente, uma rápida retrospectiva da trigonometria do triângulo retângulo. Então, vamos lá, que a nossa aula de hoje é recheada de muita coisa interessante. Primeiro tópico, radiciação. Carlos, o que é a radiciação? É a operação inversa da potenciação. Então, quando eu tenho, leio assim, raiz enésima de A igual a B. Isso é a mesma coisa de B elevado a N igual a A. Essa raiz aqui a gente chama de radical. A, o que está dentro da raiz é o radicano. B é a raiz. E N é o índice do radical. Está aqui o índice, tá vendo? Quando N igual a 2, não se coloca. Então, por exemplo, raiz quadrada de 4 pressupõe que aqui seja 2, não precisa colocar. Então, a raiz de 4 é 2, por quê? Porque quando eu pegar o 2, que é o B, elevado ao índice do radical, que é 2, dá o radicano, que é 4 aqui dentro. Então, a raiz de 4 é 2 por causa disso. Ok? Muito bem, Carlos. Quais são as propriedades da radiciação? Sejam as bases A e B e Mn expoente. Então, vamos imaginar uma primeira situação em que você tem o produto de dois números dentro de uma raiz. Então, você pode separar com o mesmo índice do radical. Raiz enésima de A vezes B é a raiz enésima de A. Quando o índice é N, gente, a gente chama de enésima, tá? Vezes a raiz de B. Vamos se concentrar mais nas quadradas, tá? Então, raiz enésima, agora N igual a 2, eu vou dizer raiz quadrada de 25 vezes 4. É a mesma coisa de raiz quadrada de 25 vezes a raiz de 4. Tá? Evidentemente, se você quiser fazer a conta, né, a raiz de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 5, e a raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2, 10. De fato, raiz de 100, que é 25 vezes 4, é 10, porque 10 ao quadrado é 100. Ok? Muito bem, Carlos, entendi. Carlos, e quando eu tenho raiz enésima de A sobre B? É a raiz de A sobre a raiz de B. Então, por exemplo, raiz de 100 dividido por 4. Antes que eu faça, me diga quanto é 100 dividido por 4. 25. A raiz de 25 é 5, né? Guarda aí, 5. Então, vamos usar a propriedade aqui. Ó. Raiz de 100 sobre 4, eu posso escrever raiz de 100 sobre raiz de 4. Lembra que deu 5 isso aqui? Vamos ver se isso aqui dá 5 também? Quem é a raiz de 100? 10. Por que a raiz de 100 é 10, Carlos? 10 ao quadrado, 100. Raiz de 4, 2. 10 sobre 2, 5. Deu a mesma coisa, ok? O objetivo é só mostrar as propriedades. Próxima, importantíssima. Quando você tem um expoente dentro da raiz com o índice do radical, eu posso escrever isso aqui como sendo A elevado a m sobre n. Galera, muito importante em questões específicas de matemática, principalmente para o Enem. Ó. Esse m é o numerador e esse n é o denominador. Então, raiz quadrada de 2 à quinta é 2 elevado a 5 sobre 2. Tá bom? Ah, Carlos, estou entendendo. Carlos, mostra aí como é que isso pode ser importante. Uma dessas questões do Enem, isso já caiu várias vezes no Enem, essa questão é tradicionalmente uma questão da prova de matemática. Vamos comentar como é que a gente pode utilizar a radiciação num contexto de potenciação. M elevado a 2 quintos é igual a 2. Galera, olha o que é que eu vou fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o m sozinho. Lembra que na nossa aula, em que a gente procurava deixar sempre o x sozinho? Aqui também. Galera, como é que eu faço para deixar o m sozinho se ele está elevado a 2 quintos? Sempre eleve ao inverso da fração. Anote aí. Para deixar uma letra sozinha, você eleva ao inverso do expoente. Ah, então, espera aí. M elevado a 2 quintos igual a 2, eu vou elevar
ambos os membros ao inverso de 2 sobre 5. Sempre você faz assim, tá, gente? Então, elevando ao inverso, o que é que vai acontecer? Por que aqui fica só m? Galera, preste atenção. 2 quintos vezes 5 sobre 2, 2 vezes 5 é 10, 5 vezes 2 é 10. 10 sobre 10 é 1, o expoente. Ou de uma forma mais simples, quando eu elevo ao inverso, você corta 2 com 2 e 5 com 5. Em outras palavras, se elevar ao inverso, fica 1 o expoente, tá bom? Então, m igual. Aí, o outro lado ficou 2 elevado a 5 sobre 2. Galera, 2 elevado a 5 sobre 2, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Olhe como é importante, viu, gente? A elevado a m sobre n. 5 fica no numerador e 2 no denominador. É o índice do radical. Então, vamos lá? Raiz quadrada de 2 à quinta. Nunca esqueça disso, gente. Toda vida que tiver uma fração no expoente, o numerador fica dentro da raiz elevada à base e o denominador é o índice da raiz. Certo, cara? E como é que eu faço com raiz quadrada de 2 à quinta? Beleza. A gente pode dizer que raiz quadrada de 2 à quinta é a mesma coisa de 2 à quarta vezes 2 a 1. Mas por quê? Você aprendeu isso na aula anterior de potenciação. 2 elevado à quinta pode ser multiplicação de potências de mesma base. 4 mais 1 dá 5. E por que eu fiz isso? Porque eu quero usar, gente, aqui a primeira propriedade. Vamos voltar para ela? Carlos, primeira propriedade, estou usando essa daqui, gente. Ó, eu vou desmembrar os dois, tá bom? Ixi, Carlos, legal. Então, vamos desmembrar os dois? Pronto, desmembrei. Raiz de 2 à quarta vezes raiz de 2. Tá. E raiz de 2 à quarta, Carlos, é o quê? É 2 elevado a 4 sobre 2. Entendi. Então, Carlos, é o seguinte. Quando eu precisar tirar alguém de dentro da raiz, eu tenho que dar um jeito desse número aqui, o expoente, conseguir dividir esse, né? Exato. Ó. 4 consegue dividir 2. Então, em outras palavras, quando você tiver raiz quadrada, procure deixar os expoentes pares quando possível, tá? Então, 2 à quinta eu escrevi 2 à quarta vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque quando eu fizer raiz de 2 à quarta, vai ser 4 dividido por 2. Evidentemente, 2 elevado a 1 eu não tenho como tirar de dentro da raiz, porque 1 é menor que o índice, que é 2. Então, ficou 2 elevado a 4 sobre 2 vezes a raiz de 2. Quanto é que dá isso aqui, gente? 4 dividido por 2 dá quanto? 2, né? Então, fica 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. Então, 4 raiz de 2, tá? Alguns alunos fazem mais rápido. Eles pegam já o 4, divide por 2, fica 2 e faz 2 ao quadrado, 4. Mas vamos devagarinho, tá certo? Eu gostaria que você retomasse essa questão aí, analisando a passagem, principalmente daqui até o final, tá? Tenha paciência com radiciação, ok? Vamos agora fazer um exercício que também é muito visto em gravitação. Nas questões de gravitação universal, gente, nós vamos encontrar a velocidade de órbita de um satélite, tá? Ou de um planeta girando em torno do Sol. Então, vai acontecer muitas situações como essa, ó, raiz. Vamos fazer bem devagarinho. Galera, o numerador a gente já fez na aula anterior de potência. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar 4 por 2. 8. E já vou fazer aqui a propriedade das potenciações. Lembra que a gente já fez uma lá em potência? Você multiplica 4 por 2 e aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes. 7 mais 6, 13. Aqui embaixo eu vou deixar, por enquanto, 5 vezes 10 ao quadrado. E agora, Carlos, o que é que você vai fazer? Você deve lembrar da nossa aula anterior. Você precisa assistir a aula de potenciação. 10 ao quadrado passa 10 a menos 2. Todas as vezes que uma potência está no denominador, quando sobe, troca o sinal do expoente 10 a menos 2. Tá, Carla, e agora? O que é que você vai fazer aqui? Vou fazer a propriedade das potências. Conserva o 10 e soma 13 mais menos 2, dá 11. Tá, e agora? O que é que a gente faz? Vamos dividir, gente. 8 por 5. Você não pode fazer 8 vezes 10, 80. Galera, a potência de 10 é imexível. Não mexa com as potências. Vai mexer com os Estados Unidos e China para tu ver? Não mexa com a potência. Então, ficou 1,6 vezes 10 a 11. Galera, e aqui é um momento importante. Você lembra da aula anterior que eu posso andar com a vírgula?
Lembra? Perfeito. Então, eu vou fazer isso. Ó. Vou botar raiz de 16 vezes 10 a décima. Carlos, por que você fez isso? Galera, eu mato 2 coelhos com a paulada só. Como assim, Carlos? De novo. 1,6, andei uma casa para a direita. O expoente diminui uma casa para a esquerda 10 a décima. E por que é que eu mato 2 coelhos? Porque agora, você lembra, raiz de 16 vezes 10 a décima é a mesma coisa de raiz de 16 vezes raiz de 10 a décima. Então, me diga, quanto é a raiz de 16? Quanto é a raiz de 16? 4. A raiz de 10 a décima, por que é 10 a quinta? Anote aí, gente. Nas raízes, você pega o numerador, o expoente da potência e divide pelo índice do radical. Então, de novo, quem é o expoente do 10? 10. Você divide pelo índice, que é 2. 10 dividido por 2, 5. E o número você tira a raiz normal, que é 4. Observe que se eu tivesse deixado desse jeito, eu não conseguiria tirar a raiz de 1,6, que eu não sei quanto é, e nem conseguiria dividir 11 por 2, porque daria 5,5. Então, quando eu faço isso, eu mato 2 coelhos com a cajadada só. Explicando melhor, eu consigo tirar a raiz de 16, que é 4, e consigo tirar a raiz de 10 a décima, que é 10 a quinta. Tá bom? Percebeu? Importantíssimo isso. Então, todas as vezes que você precisar tirar uma raiz, uma potência de dentro da raiz, lembre de deixá-la um número par, se for raiz quadrada. Porque o número par divide 2. 10 dividido por 2, 5. E a raiz de 16 é 4. Tá bom? Importante, né, Carlos? Gostei. Carlos, equação de segundo grau. Eita, Carlos, eu não me lembro não. Galera, o objetivo é relembrar como encontrar as raízes, tá certo? Chama-se equação de segundo grau a equação na incógnita x, tal que, olha o jeitão dela, gente. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Com a, b e c pertencente aos números reais e o a diferente de zero. Porque se o a for zero, deixa de ser de segundo grau. Como é que eu encontro a solução da equação de segundo grau? São as chamadas raízes. Por que raízes? Porque se é do segundo grau, tem 2 raízes. E o que é uma raiz mesmo, Carlos? É aquilo que zera o resultado da equação. Encontrar a raiz é encontrar o número que zera a equação de segundo grau. Fórmula de Bhaskara, delta b ao quadrado menos 4ac, e as raízes é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Se o delta for maior que zero, eu tenho 2 raízes reais. Se o delta for igual a zero, é uma raiz dupla. E se delta é menor que zero, aí a gente teria que estudar os números imaginários. É uma matemática avançada, não faz parte do nosso curso de matemática básica. As raízes imaginárias, números complexos para quem for estudar a matemática mais avançada. E aí eu vou trazer um exemplo de como encontrar as raízes. Eu queria que você pausasse o vídeo e realmente colocasse a formulazinha do delta, as fórmulas das raízes, porque a equação de segundo grau é uma equação muito importante, né? Para você que está fazendo aí um curso de matemática, um curso de física, eventualmente até química. Então, galera, para isso, vamos lá. Quem é o A? Quem está ao lado de x ao quadrado. Então, A é 1. Quem é o B? Quem está ao lado de x é menos 7. E quem é o C? É quem está sozinho, em busca de um amor que se foi e nunca mais volta. Vixe Maria, professor. Então, A é 1. B é menos 7 e C é 12. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Me diz quem é o B, Carlos. Quem está ao lado de x? Menos 7. Aí lembre, na hora de substituir a letrinha, parênteses. A gente já disse isso em aulas anteriores. Substituir o letrinha, bota o parênteses. Menos 7 dentro do parênteses. O A é 1, também parênteses. O C é 12, também parênteses. Aí vamos lá. Menos 7 ao quadrado. Galera, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos com menos, mais. 49 está aqui. Qualquer base negativa elevada ao expoente par, como 2, 4, 6, dá positivo. E aqui, gente, joguinho de sinal. Menos com mais, menos com mais, menos. Menos 48. 4 vezes 1 vezes 2, 48. Então, o delta é 1. Beleza. Encontrado o delta, vamos lá. Eita, Carla.
Carlos, estou relembrando, chega, estou emocionado. X é igual menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, bora. Quem é o B? Menos 7. Parênteses, hein? Parênteses. Raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que é o A. Beleza? Então, como é que fica? Menos 7 mais 7, mais ou menos 1. Quem é a raiz de 1, Carlos? 1, dividido por 2. Tá certo? Então, menos com menos, mais 7, mais ou menos 1 sobre 2. Carlos, e agora? O que é que eu vou fazer, hein, Carlos? Eu vou ter as duas soluções. Uma das soluções é pegar o positivo e a outra o negativo. Então, primeira solução, pegando o positivo. 7 mais 1, 8. Por 2, 4. Outra solução, pegando o negativo. 7 menos 1, 6. Por 2, 3. Tem duas raízes. Um é 4 e a outra é 3. Vamos ver se 4 e 3 são as raízes. Como é que a gente faz? Eu vou substituir 4 aqui. Tem que dar zero. Vamos ver. 4 ao quadrado, vá fazendo comigo aí no papel. 4 ao quadrado, 16. 7 vezes 4, 28. 16 menos 28, conserva o maior que é o 28, menos 12, mais 12, 0. 4 é raiz. Vamos ver se 3 é também. Vamos substituir x por 3. Você está fazendo aí no papel, né, gente? 3 ao quadrado, 9. 7 vezes 3, 21. Quanto é 9 menos 21? Conserva o sinal do maior, que é o 21, e subtrai. Menos 12. Mais 12, 0. 3 e 4 são raízes. Galera, mais um detalhe importante. Quando A é 1, você pode comprovar que você acertou fazendo o seguinte. Ó. O produto das raízes é quem está sozinho. Atenção, quando A é 1, o produto das raízes tem que ser quem está sozinho. Faz comigo. 4 vezes 13, 12. Está aqui. Ó. E a soma, troca o sinal, ela está no meio. Soma aí para mim. 4 mais 3, 7. Troca o sinal, menos 7. Carlos, isso sempre acontece? Sempre. Mas só vale se o A for 1. Tá certo? Isso é chamado de relações de Girard, soma e produto. Tá legal? Muito bem, Carlos. Mostra aí agora, Carlos, produtos notáveis. O que é isso? São coisas que acontecem com as potências. Então, por exemplo, quando eu tenho a soma de dois números ao quadrado, é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. A regrinha é assim, gente. Ó, quem é o primeiro? A. Quem é o segundo? B. Olha o que você vai fazer. Quadrado do primeiro, vem comigo, ó, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais 2 vezes, bora, primeiro vezes o segundo, AB, mais quadrado do segundo, B ao quadrado. Então, toda vida que você tiver uma situação dessa, é o trinômio quadrado perfeito. Vamos ver um exemplo. X, que é o primeiro, mais 5, que é o segundo ao quadrado. Então, bora comigo, vai lá. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? X. X ao quadrado. Mais 2 vezes, primeiro vezes o segundo. X vezes 5. Mais quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5 é 10, fica 10x. Então, isso aqui ao quadrado dá x ao quadrado mais 10x mais 25. Ai, Carlos, eu não consigo decorar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Se você não consegue, tem um plano B. Chuveirinho, daria certo? Daria. Galera, deixa eu deixar bem claro para você. X mais 5 ao quadrado é a mesma coisa de x mais 5 vezes x mais 5. Porque qualquer número ao quadrado é ele vezes ele. Se você fizer o chuveirinho, dá o mesmo resultado. Vamos ver. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5. Lembra que você pega o primeiro, faz com esse aqui e o outro faz com esse aqui? X vezes 5. Vamos pegar agora o 5. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, ó, x vezes 5, 5x, aqui também é 5x. 5x com 5x, 10x. Então, ficou x ao quadrado mais 10x mais 25. Eita, Carlos! Vou tomar um banho, Carlos, vou tomar um banho. Deu a mesma coisa. Sim, chuveirinho também daria certo. Vamos ver o trinômio agora se tiver um menos. A menos B ao quadrado. Qual é a regrinha? Quadrado do primeiro menos
2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Decorou? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Vamos ver x menos 5 ao quadrado. Bora, comigo. Olhando aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, fica x ao quadrado menos 2 vezes 5, 10x mais 25. Chuveirinho, chuveirinho. Daria certo? Daria. O que é x menos 5 ao quadrado, gente? X menos 5 vezes x menos 5. Então, bora. X vezes x, 2x. Ei, para. X vezes x, 2x? Não, gente. X mais x é que daria 2x. X vezes x é x ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho bases iguais, x e x, somos expoentes 1 mais 1, 2. Então, anote aí. X vezes x é igual a x ao quadrado. X mais x é que seria 2x. Obrigado, Carlos. É verdade. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos x vezes 5. Menos 5 vezes x, menos 5x. E menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais 5 ao quadrado. Então, ó, menos x vezes 5 e menos 5x dá menos 10x, né? Conservo o sinal e somo. Então, deu a mesma coisa. Show de bola, adorei. Produto da soma pela diferença de dois números. Em alguns casos, você tem dois números somados multiplicado pela diferença deles. Então, gente, pode-se mostrar que isso é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, galera, simples demais. Isso ganha uma importância muito grande quando você estiver estudando a parte de radiciação, quando você vai tirar raízes do denominador. Tá, gente? Então, fique ligado nisso aí que é muito importante, tá bom? Então, um exemplo, ó. X mais 3 vezes x menos 3. Quem é o primeiro? X. X ao quadrado. Menos. Quem é o segundo? 3. 3 ao quadrado. Então, é x ao quadrado menos 9. Então, nunca esqueça do produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. X ao quadrado menos 9. Tá bom? Carlos, chuveirinho daria certo? Daria. Vamos fazer o chuveirinho? X mais 3 vezes x menos 3? Bora. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 menos x vezes 3. 3 vezes x mais 3x. E mais com menos, menos 3 ao quadrado. Cortei menos x vezes 3 com mais 3 vezes x. Ficou x ao quadrado menos 9. Deu certo. Caramba, Carlão. Estou emocionado, viu? Carlos, eu queria que você fizesse para mim agora uma questão envolvendo tudo. Equação do segundo grau e produtos notáveis. Você pode fazer para mim? Posso. Estou trazendo essa questão para você. Qual ou quais os valores de t na expressão? Galera, humildade agora, bem devagarinho, tá? Você vai se encontrar situações como essa na nossa aula de movimentos verticais, a aula 6 do nosso curso FIC. Então, vamos lá. 4t igual a 5 que multiplica. Galera, eu vou desenvolver o trinômio, tá? Lembra que isso aqui é a menos b ao quadrado? Carlos, eu poderia fazer chuveirinho. T menos 3 vezes t menos 3. Faz aí, para ver se vai bater o mesmo resultado que eu. Vamos lá. 4t igual a 5 que multiplica. Qual é a regrinha do trinômio quando tem a diferença? Bora. Quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza. 4t é igual a 5 vezes t ao quadrado menos 6t mais 9. Pronto. Então, t menos 3 ao quadrado, gente, eu desenvolvi tudo dentro do parênteses. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, Carla. E agora? Agora você faz o chuveirinho. 5 multiplica t ao quadrado, 5 multiplica menos 6t e 5 multiplica 9. Então, ficou 5t ao quadrado, menos 30t, mais 45. Então, vamos passar lá para o outro lado, gente? Vamos lá? Passando. Galera, o que foi que eu fiz agora? Se a mula é igual ao jumento, o jumento é igual à mula. Eita, caramba, valor! Se a mula é igual ao jumento,
o jumento é igual a mula. E agora, o que é que eu vou fazer, hein, gente? Eu vou passar o 4t que está no segundo membro para o primeiro membro. E lá vai ficar 0, porque se o 4t passa, fica 0. E aí, galera, ó, 5t ao quadrado. Galera, eu tenho aqui uma subtração ou uma soma de números com o mesmo sinal. Conservo o sinal e somo 30t com 4t. Esse t podia ser um tatu. 30 tatu com 4 tatu, 34 tatus. É muito legal. Mais 45. Galera, o que é isso aqui? É isso mesmo que você está pensando. É uma equação do segundo grau. Tem que usar Bhaskara? Tem. Vamos ver se você lembra? Quem é o A? 5. Quem é o B? Menos 34. E quem é o C? 45. Carlos, eu não poderia simplificar, não? Poderia. O problema é que se eu for simplificar por 5, 34 por 5 vai dar um número decimal, 6,8. Deus me livre. Então, não vou simplificar, não. Pois é. Se aqui fosse um 35, gente, a simplificação por 5 ficaria show. Mas como aqui não dá para dividir por 5, eu vou ter que deixar do jeito que está aqui, tá? A é 5, B é menos 34 e C é 45. Você ainda lembra que A é quem está ao lado de t ao quadrado, B é quem está ao lado de t e C é quem está sozinho? Pronto, vamos calcular o delta. Diz aí para mim, B ao quadrado menos 4ac. Quem é o B, Carlos? Menos 34. Parênteses, sempre que vai substituir letra por número, gente, a gente vai fazer isso direto nas aulas de física. Toda a vida bota o parênteses. Menos 34 ao quadrado. Menos 4 vezes 5 vezes 45. Gente, quanto é menos 34 ao quadrado? Menos 34 vezes menos 34. Dá 1.156, tá? Então, de novo, menos 34 vezes menos 34, 1.156. Menos com mais, 900. Então, 1.156 menos 900, 256. Eita, Carlos, lá vou nós achar as raízes. Ei, não é x, não? Não, porque aqui é t, né, gente? Ah, tá, é a mesma coisa, x, t. É, porque como aqui é t, eu vou deixar t. Vamos fazer comigo. Menos b. Atenção, galera, quem é o b? Menos 34. Ao substituir, parênteses. Galera, não esqueça disso. Ao substituir, parênteses. Mais ou menos raiz de 256, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Tá aqui, ó. 2 vezes 5. Tá bom? Era para ter botado 5 aqui, mas você entendeu. Então, menos 34, mais ou menos. Galera, raiz de 256. Fatória aí para mim. 16. Faz aí. 16 vezes 16. Ah, 256. Cara, mas como é que eu ia adivinhar? Não, gente, você fatora. Pega aí 256 e fatore. Vê se você vai encontrar 16 quando fatorar. Vou deixar a título de exercício, tá bom? Muito bem, Carlos. E agora, menos com menos dá mais, 34, mais ou menos 16 dividido por 10. 2 vezes 5 é 10. E o que é que eu faço aqui agora, hein, Carlos? Primeiro o positivo e depois o negativo. Primeiro o positivo, 34 mais 16, 50 por 10, 5. 34 menos 16, 18 por 10, 1,8. Ei, Carlos, 5 vezes 1,8 não dá 45, não. Ei, cuidado. Isso só pode quando A for 1. E aqui A não é 1. A é 5. Tá bom? Mas se você fizesse 5 vezes 1,8, 9, e multiplicasse por 5, daria 45. Caramba, é mesmo. Carlos, você está falando de quê? Daquela observação anterior, lembra da soma e do produto? Retorna o vídeo aí. Muito bem, Carlos. Então, resposta 1,8 e 5. Carlos, e a última parte, a gente vai usar muito em vetores. Na parte de vetores, na nossa aula 7 e 8, e também a parte de plano inclinado, né? Então, eu preciso só retomar alguma coisa aqui com você. Primeira coisa, eu só posso falar em seno, cosseno e tangente quando o triângulo for retângulo. Carlos, o que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Na hora em que você tem um ângulo de 90 graus, quem está de frente a esse ângulo a gente chama de hipotenusa. E os outros dois são os catetos. O nome dos catetos depende do ângulo que você está tomando.
Por exemplo, se eu tomar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, é uma letra grega. Quem está cara a cara é o cateto oposto. E quem está vizinho é o cateto vizinho, também chamado de cateto adjacente. Então, no triângulo retângulo, quem está cara a cara com o ângulo reto é a hipotenusa. Quem está cara a cara com o ângulo que você quer é o cateto oposto. E quem está vizinho a ele, não sendo a hipotenusa, é o cateto adjacente. Um teorema muito importante da matemática válido para triângulo retângulo é que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Não importa a ordem. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pois bem, a partir da definição do ângulo, do cateto oposto, do cateto adjacente e da hipotenusa, a gente define seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. Eu poderia ter colocado alfa aqui, tá? Seno do ângulo, gente, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, se eu quiser saber o seno desse ângulo, eu divido o cateto oposto pela hipotenusa. Se eu quiser saber, Carlos, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E se eu quiser a tangente do ângulo, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos fazer uma questão em que a gente vai usar tudo isso agora para a gente finalizar o nosso curso. Olha aí o nosso triângulo retângulo, em que eu sei que o A é a hipotenusa, o ângulo reto está aqui, gente. Coloque aí, a hipotenusa é 15 e 9 é o cateto oposto, porque eu estou tomando esse ângulo como referência, viu, gente? O cateto oposto é de acordo com o ângulo. Se eu tivesse pego esse ângulo aqui de cima, o cateto oposto seria C. Então, repetindo, por que aqui 9 é cateto oposto? Porque ele é oposto ao ângulo que eu quero, que é o ângulo alfa, tá bom? Então, nós temos 15, que é a hipotenusa, o cateto oposto, que é 9, e o adjacente, que eu não tenho. Vamos achar, então, o cateto adjacente, já que eu tenho hipotenusa e o cateto oposto? O que é que diz o teorema de Pitágoras, cálculo de BC, que é o C? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Galera, 15 ao quadrado, faz aí. 15 vezes 15, 225, parabéns. 9 ao quadrado, faz aí. 9 vezes 9, 81, parabéns. E agora o que é que eu vou fazer? O 81 passa subtraindo. 225 menos 81, faz aí a subtração da nossa aula 1 do curso de matemática, 144. Então, 144 é igual a C ao quadrado. Se a mula é igual ao jumento, o jumento é igual à mula. C é igual a mais ou menos a raiz de 144. Como assim, Carlos, mais ou menos? Galera, na realidade, como um número negativo ao quadrado dá positivo, ao tirar a raiz, eu teria que, teoricamente, colocar mais ou menos. Só que é óbvio que aqui não tem número negativo, aqui só tem medidas, tá? Mas a rigor seria mais ou menos. Mas é óbvio que eu não vou levar em conta a resposta negativa, porque isso aqui são valores positivos, uma medida é positiva. Raiz de 144, fatória aí, gente. Vai dar 12. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Faz aí 11 vezes 11, dá 121. 12 vezes 12 dá 144. 13 vezes 13 dá 169. 12 vezes 12 dá 144. 15 vezes 15 dá 225. 16 vezes 16 dá 256. E por aí se vai. Procure já memorizar essas raízes clássicas. Então, a raiz de 144 é 12, porque 12 ao quadrado é 144. Encontrado que C é 12... vamos fazer o seno. Só lembrando, o que é o seno, professor? Cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cosseno? Adjacente pela hipotenusa. E o que é a tangente? Oposto pelo adjacente. Agora vamos fazer, né? Seno do ângulo, cateto oposto, 9 pela hipotenusa, que é 15. 9 sobre 15, simplificando por 3, 3 sobre 5. 3 dividido por 5 faz aí 0,6. Processo da divisão que a gente viu na aula 2. Cosseno, professor, cateto adjacente por hipotenusa. Quem é o adjacente? C, que eu achei, ó. 12 sobre 15. Simplifica por 3, 4 sobre 5. 12 por 3 é 4, 15 por 3 é 5. 4 sobre 5, 0,8. E, finalmente, a tangente. Qual é a tangente mesmo, professor? Cateto oposto por adjacente. Oposto por adjacente.
Ei, compra uma coca, coca, oposto por adjacente, coca. Ah, entendi. Então, a tangente vai ser 9 dividido por 12. 9 dividido por 12, simplificando, 3/4, 0,75. Galera, tem mais uma observação a ser dada. O seno dividido pelo cosseno é sempre igual à tangente. Faz aí na calculadora ou faz do jeito que a gente aprendeu na aula 2. Divida 0,6 por 0,8. Dá 0,75, por incrível que pareça. Então, a tangente é o seno sobre cosseno. Tá certo? E, evidentemente, gente, uma coisa que você vai precisar para as aulas de física é saber os valores notáveis, ou seja, os ângulos tradicionais. Tá? Então, tem até a musiquinha da trigonometria. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Veja aí, música da trigonometria que você encontra no YouTube. Então, o seno de 30, 1 sobre 2. 45 raiz de 2 sobre 2, de 60 raiz de 3 sobre 2. Os cossenos de 30 raiz de 3 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2 e o de 60, 1 sobre 2. E a tangente é raiz de 3 sobre 3 para 30. Eu poderia encontrar dividindo 1 meio, 1 sobre 2 por raiz de 3 sobre 2. A tangente de 45 é 1. Se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. E se eu dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2, corta 2 com 2, dá raiz de 3. E um detalhe que você deve estar se perguntando, né? 1 dividido por raiz de 3 dá raiz de 3 sobre 3? Dá. É a racionalização que você faz em matemática, tá bom? E aí, galera, com isso encerramos o nosso curso de Matemática Básica. Se for necessário mais uma aula de Matemática Básica, a gente volta com a nossa aula 7, tá? Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Matemática Básica e amanhã começamos o nosso curso FIC de Física, vai ser muito legal. Um grande abraço, o que precisar, estou à disposição.